Você pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículo 18 ao versículo 23. Capítulo das parábolas de Jesus. E nós vamos ler só a explicação de uma das parábolas. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz 100, 70 e 30 por 1. 60, perdão. E 30 por 1. Vamos orar ao nosso Pai Celestial. Pai querido, nós te agradecemos pelas crianças que estiveram nesta manhã aqui na tua casa, pela vida de cada uma delas, suas famílias. Agradecemos pela ceia que já foi realizada, as orações, tua palavra que já foi lida. Agradecemos, Senhor, pelos hinos, os cânticos que foram entoados para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Ajuda-nos nesse momento, que toda a nossa atenção, que todo o nosso entendimento nesse momento seja levado cativo à presença de Cristo, que o Espírito Santo, o Espírito Eterno, esteja trabalhando em cada coração, cada vida, para o ouvir da palavra de Deus. Nos ajuda nesse momento, Pai, que possamos sair da sua casa diferente do que chegamos aqui. Que a cada dia sua palavra nos transforme à imagem do seu Filho amado. Santo Deus, abençoa também, Pai, aqueles que não estão aqui nesta noite. Mas o Senhor possa, pela sua graça, abençoá-los. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. O missionário que já partiu para a glória, conhecido mundialmente como Billy Graham, ele disse assim algumas palavras, que de longe, o inimigo da igreja não é o mundo, de longe. De longe ele é o pior dos nossos adversários. Ele ainda diz mais, que de longe é o diabo o nosso pior adversário. Quando você lê as Escrituras,
palavra de Deus, que você deveria ler. E aí quando nós lemos a palavra de Deus, Jesus está dizendo assim: aquele que ouve a minha palavra e compreende. O apóstolo Paulo, ou Paulo, o apóstolo, escrevendo os Romanos, no capítulo 7, ele diz assim: miserável. E isso ele está falando de um homem convertido. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Um homem convertido, que escreve e diz assim: quando eu olho para mim, eu não preciso olhar para os outros. Eu não preciso olhar para quem está do meu lado, à minha frente. Não. Eu preciso olhar para mim. Quando eu olho para mim, eu vejo em mim uma luta, uma guerra entre a carne e o espírito. Eu sei fazer o bem, mas o bem que eu sei fazer, não faço. Mas o mal que não quero, esse pratico. De longe, o mundo e o diabo. Então quem é o maior adversário da igreja? O pecado. Dentro dos pensamentos, você chega numa conclusão. Muitos estão dispostos a sacrificar um bem geral pelo seu próprio bem. Muitos estão prontos a sacrificar muitos para o seu próprio bem. Mas são poucos que estão prontos a sacrificar o seu bem para um bem geral. Quando você vai ler as Escrituras, e o pastor poderia chegar aqui essa noite e falar assim: irmãos, abra sua Bíblia em João 17, e vamos ler a oração de Jesus, aonde Jesus diz assim: Pai, santifica-os. E o pastor Maurício poderia gastar aqui um tempo falando de santificação, vida pura, um andar correto, uma vida de dignidade diante de Deus. Eu sou o Pai, diz Deus em Malaquias, mas aonde está minha honra? Eu sou o Senhor, e aonde está o respeito para comigo? E nós poderíamos fazer muitas aplicações a respeito da vida de santificação, de santidade, da igreja. Ou nós poderíamos ir para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3, 4, e falar sobre a comunidade, o comum, a comunhão. E tinham tudo em comum, as orações, o partir do pão, e eles caíram na graça daquela cidade. E aí você poderia chamar a atenção dos irmãos sobre essas aplicações do comum, da comunidade, da comunhão. Quão bom é que os irmãos vivam em comunhão. Muito bem. Ou você poderia ir para Efésios, capítulo 4, onde Paulo, escrevendo para a igreja, ele diz assim: irmãos, andem de maneira digna do chamado. Você poderia ler o capítulo 4 e colocar as aplicações
que um corpo ajustado com juntas e medulas, ele cresce, ele aumenta. Mensagens. E aí você está sentado aí, pode dizer assim, pastor, isso aí eu conheço. Que pena que você conhece e talvez não faça. Que você saiba e não pratique. E aí quando você olha os bastidores da igreja, a igreja que está em Oriente, a igreja que está em Pompeia, a igreja que está em Marília, a igreja que está no estado de São Paulo, a igreja que está na nação brasileira, a igreja que está espalhada por esse mundo. E aí você andando por esses bastidores, você vai descobrindo que muitos que andavam conosco já não andam mais. Que aqueles que começaram a andar conosco, agora já não estão mais. E aí você vai percebendo e ouvindo, pastor fulano de tal abandonou a igreja. Há uns tempos atrás, você era notícia, pastores cometendo suicídio. E aí você vai andando nos bastidores. E você vai ouvindo. Você vai ouvindo que aquele não conversa com o outro. Aquele não fala com aquele. E aí você continua. E aí você passa a ouvir que apesar do tempo decorrido, ainda nós vamos ter pessoas e almas que têm pouco conhecimento de Deus. Que ainda estão tentando fazer alguma coisa para ser salvo. Eles não creem numa salvação. Numa salvação que não se perde. Porque eles acreditam que eles vão ser salvos a partir do que eles fazem e não do que Cristo fez. Você vai andar nos bastidores. E você ainda vai observar alguns que queriam uma igreja assim, que o pastor chegasse aqui agora e dissesse, cada um de vocês pega a televisão de casa, joga fora. Agora aqui nós vamos fazer um padrão de roupa. Nós vamos ensinar doutrinas que você não pode fazer isso, nem aquilo outro, que você tem que ser assim e assado. Esses são os bastidores. Nós vamos fazer uma cartilha de comportamento. E aí quando você vê Jesus explicando a parábola do semeador, 3 partes do trigo se perderam. Uma parte apenas
deu fruto. 100, 60 e 30. Eu gostaria que a cada 100 sermões, uma alma se convertesse. Que a cada 100 vezes que a palavra de Deus fosse pregada nesse lugar, uma alma se convertesse. Eu não estou querendo nem o 100, nem o 60 e nem o 30. E aí quando você conversa com pessoas, a pessoa diz assim: o Oriente está muito evangelizada, tem muita igreja aqui, tem muita igreja em Oriente, tem muita igreja em Pompeia, tem muita igreja em Marília, tem muita igreja no estado de São Paulo, tem muita igreja no Brasil, tem muita igreja. A questão é, aonde está o fruto? A criminalidade aumenta. O roubo aumenta, a corrupção aumenta. Aonde está o fruto? O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o que está acontecendo? E aí você podia então falar, bom, o problema está com os ouvintes. Não. O problema está com o pregador. Não. O problema está com Deus. Opa. 3 partes se perderam. A primeira parte, a Bíblia diz que ela foi lançada à beira do caminho. Os homens a pisaram e as aves dos céus comeram. A segunda parte foi lançada num lugar onde tinha só pedra, e a pedra secou. A terceira parte encontrou espinhos que sufocaram ela. Você vê uma coisa. O que a parábola não disse? O que Jesus, na sua explicação, ele não falou? Ele não falou que tinha muita chuva. E por isso, a semente malogrou. Jesus não disse na sua explicação que teve muito sol. Por isso que as 3 partes se perderam. Quando as 3 partes se perderam, não foi por nenhum movimento do céu. Não foi por causa de um clima ruim. Não. Você está em Mateus 13? Abra em Mateus capítulo 5. Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 5. Não deu um tempo ruim lá. Muita chuva, perdeu a semente. Muito sol, secou. Não. Capítulo 5, versículo 45. Vamos ler a Bíblia. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e o quê? Então Deus faz nascer sol sobre maus e bons. Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. Deus faz nascer o mesmo sol para o justo e para o injusto. Isso não significa que ele se torne um justo. Deus faz cair chuva na plantação daquele que não conhece a Deus e nem por isso ele reconhece quem Deus é. Então o problema não está com Deus. Porque quando você vai ler as Escrituras, quando Jesus, depois de ressurreto,
ele conversa com a sua igreja e diz assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo. Aí você já pensa em poder, que você vai ser o cara poderoso. Porque se fosse dado poder para nós suficiente, cada um de nós aqui nos tornaríamos, sabe o que, irmão? Um ditador. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o problema não é com Deus. Não. Então o problema é com quem? O problema é com o pregador. O pregador está pregando muita coisa errada. Então por isso que não está dando certo a coisa. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. O problema é o pregador. Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colosso, capítulo 2. Então você está percebendo o que a igreja no mundo ela enfrenta. Não é a igreja de Oriente, Pompeia, Marília, todo lugar. Capítulo 2, versículo 8. Leia a Bíblia para você nunca ser enganado. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque o pastor dessa igreja está pregando aqui continuamente que você precisa ficar rico. Que você precisa ganhar muito dinheiro. O pastor dessa igreja local está dizendo para você que você nunca vai ficar doente. Que você nunca vai num hospital. Que você vai permanecer para sempre, nem a morte você não vai ver. Que a sua vida vai ser um mar de felicidade e que você não vai enfrentar nenhum tipo de adversidade. Será que é isso que essa igreja aqui está ouvindo, irmão? Será que é isso que essa comunidade que sai da sua casa, de diversos lugares dessa cidade, ou até mesmo de Marília, é isso que vocês estão ouvindo? Para agradar o seu coração enganoso, para que finalmente as suas vontades e os seus desejos, e o único Deus que você quer servir é o seu ventre, e não Deus. Será que essas são as mensagens que essa igreja aqui ouve? Ou você sai da sua casa e vem aqui ouvir que você é um filho de Deus e que você precisa viver como tal? Você tem uma natureza de Cristo agora. Que você é o herdeiro de um reino celestial. Que você pode viver nesse mundo como nada tendo, mas possuindo tudo. Que o dia em que você
ou qualquer um da sua casa ficar doente, é para que finalmente você encontre aquelas pessoas que naturalmente você não encontraria. Porque quando você está num hospital, num leito, numa maca, num quarto, você vai ver pessoas, conversar com pessoas que precisam conhecer o Deus e Pai que você conhece. E que precisou Cristo ir para a cruz do Calvário para encontrar uma alma crucificada lá também. E dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entendeu, irmão? Então o que essa igreja está pregando? Ela está pregando aqui que você vai na academia e aí você sai de lá, né, com a endorfina, tudo, né, animado, estou me sentindo bem. É para você sair daqui com a sua alma transformada, sua mente transformada. É para você sair daqui sabendo quem você é. E para onde você vai voltar quando terminar o seu trabalho nesse mundo. Na casa de meu pai, tem muitas o quê, irmão? E quando terminar o nosso trabalho aqui, a gente volta para a casa do pai. Versículo de número 21, do capítulo 2 de Colossenses. Olha o que Paulo escreve. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Versículo 23, preste atenção nas escrituras. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Fala a verdade, irmão. Quando você vê aquela pessoa lá, que 3 vezes ao dia, ele estica um tapete no chão, e ele se ajoelha, e ele fala com o Deus ao qual apresentaram para ele, você vê o que nele? Não parece que ele tem uma sabedoria, irmão? Não parece que ele tem uma devoção de corpo? Não dá uma impressão na gente que a gente fala, puxa vida, eu acho que é a gente que está errado. E aí quando você lê a Bíblia, porque tem que ler a Bíblia. Não adianta porque os seus olhos te enganam. Como enganou Samuel. Versículo 23. Tem aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo. Falsa humildade, rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra o quê? Contra a sensualidade. Então o que o pastor está pregando? Para de tomar seu remédio. Uma vez perguntaram para mim assim, ô pastor, precisa ter fé para parar de tomar remédio? Falei, não, irmão, precisa ter fé para você continuar tomando. Porque você não sabe quem fez, você não conhece os componentes químicos e você está bebendo. Não é fé para parar, você tem que ter fé para continuar. Porque você não sabe nem o que você está tomando. Você não fez curso de química. Você não é um químico formado.
Fé não é para a gente parar, fé é para a gente continuar crendo. Fé não é aquilo que eu coloco de expectativa do que Deus vai fazer. Fé é a firmeza no que Ele já fez. Quem tem expectativa, isso não é fé. Isso é expectativa. Fé é o firme fundamento que está entanhado em mim, que pela sua palavra Deus criou o universo. Ponto. Isso é fé, irmão. Agora ficou fácil para falar que a culpa é do ouvinte. O dia que o Paulo apóstolo, né? Ele chegou na Grécia, no meio dos gregos. Quando ele entrou na Europa, ele queria ir para a Ásia, aí o Espírito de Deus falou, não, você vai para a Europa, filho. Quando ele chegou em Atenas, e ele foi para a praça, ele pregava Cristo e a ressurreição. Isso é Atos dos Apóstolos 17. E aí os homens lá que estavam ouvindo ele disseram assim, em outra ocasião te ouviremos a respeito desse assunto. O ouvinte pode ser displicente, negligente ao ouvir. Por isso que nosso irmão Tiago escreveu, não seja um ouvinte esquecido, mas um praticante da palavra. Nós sabemos, irmãos. A gente não faz. Muito bem. E agora, pastor, como é que a gente vai fazer? Hebreus capítulo 4. A gente chegou nessa conclusão aí, mas e agora? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Creia. Creia que o pastor não está pregando aqui mais um sermão que não vai resolver nada. Que não vai mudar o coração. Que não vai transformar a mente. Que não vai tocar a alma. Creia que tudo isso que nós estamos fazendo aqui não é em vão, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Creia. Creia que cada áudio de mensagem que é gravado e uma pessoa, seja nesse país ou em outro lugar, vai ouvir, ele vai ouvir uma mensagem de Deus. Creia que cada vídeo de pregação desse que atinge uma alma em qualquer lugar deste mundo, creia que uma escolinha bíblica como a Helena, como a Giovana, como as crianças, creia. Creia que nós não estamos aqui em vão. Creia que cada coisa que você faz não é em vão.
A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Creia que tudo isso que nós estamos aqui, pela graça de Deus fazendo, não é em vão. Apesar de você chegar aqui e olhar para a gente, você vai, querendo ou não, ver na gente defeito. Um dia talvez você venha aqui, sente no banco, ouve alguma coisa, você fique chateado. Você possa sair daqui e falar assim: pastor, eu fui lá na igreja, mas ninguém nem me cumprimentou. Como é que são os irmãos da igreja lá, pastor? São pecadores redimidos. Aí para você saber como cada um é, você vai ter que sentar com cada um e conversar com cada um. Creia, irmão. Agora nós vamos começar a mensagem. Isso aqui só foi a introdução. Capítulo 13 de Mateus, agora nós vamos para as outras parábolas. Aí você falou assim: vixe, hoje eu não vou sair daqui. O nosso visitante vai falar assim: misericórdia, não volto mais nessa igreja. Outro dia eu fui numa igreja e fui ouvir um pastor que era meu pastor pregando. Olha, mas estava tão gostoso, tão maravilhoso, que eu podia ficar pregando que nem o apóstolo Paulo até amanhecer o dia. Não tinha problema. A hora que parou, eu falei: continua aí, prega mais. Prega mais. Ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Não cansa a gente. E aí, Deus é tão maravilhoso. Versículo 24. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo seus servos ao dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quere que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Muito bem, um homem semeou uma boa semente no seu campo, veio um inimigo e plantou um joio. Você vai notar que os seus servos chegaram no semeador e questionaram o que dele? A semente. O senhor não semeou só semente boa? Como é que apareceu um joio aí? Jesus diz: foi um inimigo. Aí você vai perceber na parábola que para semear só tinha um. Mas para arrancar apareceu um monte. Você já percebeu isso? Tem um para semear, mas se você der um grito para arrancar, aparece um monte a fim de arrancar. Aí Jesus diz assim: não, filho. Não. Sabe por quê?
Porque os seus olhos podem te enganar. Você pode estar vendo joio. E pode ser que não seja joio. Você está vendo trigo. E pode ser que não seja trigo. Então você pode cometer um erro. Não faça isso. Quando você olhar para o seu irmão, para a sua irmã, e você perceber que ele cometeu um erro contra você, a gente tem que ter cuidado de não rotular ele como joio. Quando você continua lendo o capítulo 13, vai ter a parábola da rede. O pescador lançou a rede no mar, e a rede trouxe peixes bons e peixes. É o mesmo conceito, irmão. Aprenda, ouça aquilo que Deus está falando ao seu coração. Quando você ouvir uma notícia triste da igreja, fique triste. Quando você ouvir uma boa notícia, fique alegre. Fique feliz. Você um dia vai encontrar pessoas dizendo assim: ei, fulano, você não está mais indo na igreja? Não estou indo mais não. Mas por quê? Eu vou dar 100 motivos para você porque eu não estou indo mais em igreja. E eu dou 1000 para você nunca mais ir. Porque quantos motivos você quiser, você vai encontrar. Você precisa só de um motivo para vir. Mas se você quiser arrumar 1000 para não vir, você vai conseguir. Mas um apenas é necessário para a gente estar aqui. Versículo 31. Parábola do grão de mostarda. Outra parábola propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, e crescida é a maior de todas as hortaliças. E se faz uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O grão de mostarda, ele é a cabeça de uma agulha. Você tem uma agulha na sua casa, o grão de mostarda é a cabeça de uma agulha. Ele é a menor de todas as sementes, mas atinge 2 e 3 metros. Ele é parente do alface. E aí você vê que perto do alface, ele é uma grande árvore. As coisas começam pequenas, irmão. Começa com uma Helena, com uma Giovana, com a Ana, a Laura, o Davi, o Lucas. Começa com o Rian. Começa com a Clarinha. Começa pequeno, irmão. Mas você creia. Creia na palavra de Deus. É o mesmo conceito da parábola do fermento. O que Deus está dizendo para nós é assim: vai ter problema,
dificuldade. A pergunta é: está difícil? Muito difícil, Senhor. Está sofrendo, filho? Muito, Senhor. Já pensou em parar? Já, Senhor. Vai parar? Não, Senhor. E por que não? Versículo 44. Para nós encerrarmos. Mas você está sofrendo, filho. Muita dor, muito choro. Angústia. Mas por que você não quer parar? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual um certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Porque o reino dos céus é um tesouro. Um tesouro que nenhum homem pode mensurar. O reino dos céus é um tesouro imensurável. Então por que você não vai parar, filho? Porque eu achei um tesouro. E o tesouro é o reino dos céus. Muito bem. Último versículo. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Guarde isso dentro do seu coração. Paulo deu um conselho para Timóteo. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Prega a palavra. Quando humanamente eu penso, Senhor, Pai, o que o Senhor quer que eu fale para os meus irmãos? Prega a palavra, filho. Mas parece que não está tendo resultado, pai. Prega a palavra, filho. Hoje, amanhã, semana que vem, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, essa semente que está sendo lançada, filho, prega a palavra, ela vai frutificar. O que você tem que fazer, filho? Prega a palavra. Mas, pai, parece que eles não estão ouvindo, pai. Prega a palavra, filho. Prega. Porque a palavra de Deus vai cumprir todo o seu propósito em cada uma das nossas vidas. Vai cumprir um propósito dentro da sua família, dentro da sua vida. Vai cumprir um propósito na vida de um marido,
na vida de uma esposa, na vida dos seus filhos. Para você entender que o maior tesouro que você pode deixar para eles é o reino dos céus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E nos dê força, graça, para continuar.